Nossa redenção, Efésios capítulo 1, versículo 7. A segunda qualificação, o sangue como a base do nosso perdão. Temos uma referência de Levítico 17, verso 1. Também Isaías 43, 25 e 26, quando o Senhor disse... eu sou eu mesmo, sou quem apago as tuas transgressões, e por amor de mim, de teus pecados, não me lembro mais. E a terceira, que nós já falamos, o sangue como fundamento da nossa justificação. Nós temos aqui uma referência, carta aos Romanos, capítulo 1, capítulo 5 também, o versículo 1 e também o versículo de número 9. E hoje falaremos a quarta qualificação do sangue de Jesus. Antes, porém, nós queremos pensar um pouquinho sobre a comunhão. O verso 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Algumas verdades sobre a comunhão. A primeira está na carta aos Coríntios, no capítulo 12 e o verso de número 27. Se alguém dos irmãos puder preparar para fazer a leitura desses versículos. Mas falando é quando Paulo fala sobre a unidade dos membros no corpo, né? E nós podemos dizer que a unidade dos membros do corpo, a comunhão, ela é feita de unidade na diversidade. Preparou 1 Coríntios 12? Leia 1 Coríntios 12, onde fala dos... Lê o primeiro a seguir. Acerca dos dons espirituais. Mais embaixo, onde fala do corpo. 12, unidade. Do 12 ao seguir. 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Continua. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Segura um pouquinho e prepara o 15 e o 16. Veja bem, irmãos, Paulo, ele faz menção aqui que somos muitos membros, mas um só corpo. Fala da união, da comunhão. Paulo está dizendo: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Vá para o verso 15 e 16. Se o pé disser: por que não sou a mão? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? E se a orelha disser: por que eu não sou o olho? Não sou do corpo? Não será por isso também do corpo? Veja bem, aqui há um questionamento do pé e da orelha. No corpo de Cristo não existe um lugar para a inferioridade. Eu sempre falo sobre quando nós pensamos na unidade, nós pensamos, por exemplo, em uma guitarra ou um violão. A nota mais fina é o mizinho, né? Cadê os tocadores aí? É o mi, aquela fininha. Mas se ela arrebentar,
já vai trazer dificuldade para o músico. Então, na presença de Deus, quando nós falamos de comunhão, não existe nesse corpo chamado corpo de Cristo inferioridade. Alguém tem esse complexo de inferioridade, não é? Fica lá num cantinho, não quer ser visto por ninguém, às vezes procura chegar atrasado e quer ser o primeiro a sair, às vezes até para não ser visto, porque acha que é inferior. Mas todos somos iguais na presença do Senhor. O pé nunca vai dizer, olha, porque sou pé, não sou do corpo. A orelha diz, eu sou orelha, não sou do corpo. Pelo contrário, todos os membros são necessários para que o corpo seja completo. Então, na comunhão, irmãos, não existe inferioridade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Terceiro, na comunhão não existe superioridade. Porque tem aqueles que têm o complexo de inferioridade, mas tem aqueles que querem ser superiores. Acha que pode mais, acha que sabe mais, acha que tem mais conhecimento, teve melhores oportunidades, tem uma melhor formação, tem um melhor emprego. Não, eu sou melhor. Não. No corpo de Cristo, quando nós falamos da comunhão em relação ao corpo de Jesus, não existe superioridade. Todos somos iguais. Leia o verso 17 a 21. 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Veja bem, então no corpo de Cristo, não existe lugar para a superioridade. Ninguém é superior a ninguém ou autossuficiente. Existem aqueles que pensam, se eu não cantar, não vai. Se eu não pregar, não vai. Se eu não fizer, ninguém faz. Irmãos, todos nós somos insubstituíveis. Ninguém melhor do que ninguém. Ninguém superior a ninguém. Na igreja, ninguém inferior a ninguém. Nós precisamos ter uma vida de unidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque nós somos membros do corpo de Jesus. E juntos fazemos o corpo. Se faltar o pé, está faltando um membro do corpo. Se faltar uma mão, o corpo não está completo. Então todos nós precisamos viver em unidade. E onde há comunhão, há consideração. Entre nós precisamos haver esta consideração. Somos membros do corpo de Cristo. Verso 22 a 24. Da mesma maneira, irmãos, como todas as partes do corpo são honradas, todos os membros do corpo devem ser valorizados. Você desonra o seu dedo? Desonra a sua mão? Desonra o teu olho? Esse olho não está bom, eu vou arrancar ele e jogar. Não, nós honramos os membros do nosso corpo. E assim, corpo de Cristo. Então nós não podemos desonrar a nenhum dos irmãos que fazem parte desse corpo chamado corpo de Cristo. Vê o verso 22 e 24. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honrado muito mais, e os que em nós são menos decorosos,
damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Então, meus irmãos, em relação à comunhão, Paulo nos dá aqui uma lição, nos traz umas recomendações a respeito desta unidade. E nós aprendemos pela palavra de Deus que ninguém inferior, ninguém superior, ninguém melhor do que ninguém, ninguém menos honrado ou mais honrado, a todos a honra ela é igual. Desde o porteiro, o zelador do banheiro e etc. A honra é igual. Glória a Deus. Por isso que Paulo, ele trata aqui sobre a comunhão, mas o nosso assunto hoje é sobre o sangue. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Já entendemos a parte final do versículo 7, que para que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifique de todo pecado, precisamos o quê? Primeiro, andar na luz. Veja bem, se andarmos na luz, como ele na luz está. Então a primeira observação aqui, para que tenhamos esta purificação pelo poder do sangue, precisamos andar na luz como ele na luz está. Precisamos do quê? Ter comunhão uns com os outros. Como está a sua comunhão? Com o seu irmão, com o seu próximo, com o seu amigo, com o seu vizinho, com a sua família. Nós precisamos observar estas questões aqui, que é importante. Eu dizer que eu estou na luz, eu dizer que eu estou bem espiritualmente, mas se eu tenho a minha comunhão bloqueada com o meu irmão, por alguma situação, por alguma questão, eu preciso rever os meus conceitos, porque a palavra é clara. Se andarmos na luz, como ele na luz está, aí sim nós temos comunhão uns com os outros. E aí essa palavra, a parte B do versículo, ou a parte final do versículo, ela se cumpre em nós. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, ele nos purifica de todo o pecado. Mas muito bem, nós já pensamos sobre as 3 primeiras qualificações do sangue, que fala da redenção, do perdão do pecado, como também da nossa justificação. E a 4ª qualificação do sangue de Cristo, o sangue de Cristo, ele é a base da nossa paz. Quando nós discorremos a palavra de Deus, nós vamos ver que homens e mulheres em Cristo, eles tiveram paz. O sangue de Cristo é a base da paz da igreja. Glória ao nome do Senhor. O pecado, irmãos, que o homem vive nele, ele é comparado a uma declaração de guerra contra Deus. Mas a Bíblia diz: pelo sangue de Jesus, a paz está estabelecida entre Deus e o homem. Nós vamos ver Colossenses 1:20, onde está escrito assim. Pode ler, Saulo? Coloca aqui na tela, por favor, Joãozinho, que aí o Saulo não precisa de óculos. Colossenses 1:20. Deixa eu ler. E havendo por ele feito a paz pelo sangue,
havendo ele feito a paz da cruz, pelo sangue da cruz, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, nós estamos lendo aqui o que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, e o versículo de número 20, dizendo que havendo ele feito a paz pelo sangue que ele verteu, ou pelo sangue da cruz, e por meio dele, por meio deste sangue, de Jesus, derramado na cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Glória a Deus. Então é através do sangue. Lá na antiga aliança, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e as vestes sacerdotais, elas tinham as campainhas penduradas, como também romãs, e quando o sacerdote entrava para ir ao Santo do Santo, ele entrava com uma corda amarrada nele, porque se ele não estivesse bem na presença de Deus, estivesse com a sua vida não santificada, quando ele entrasse no Santo do Santo, ele morria. Então ele entrava para apresentar diante do Senhor sacrifícios pelo pecado do povo, e quem estava lá fora escutava ao caminhar do sumo sacerdote, as campainhas balançavam, e o povo sabia que ele estava vivo. E quem sabe alguém estava lá fora dando a glória a Deus, né? O sumo sacerdote está vivo. E ele caminhava para fazer o seu trabalho, e as campainhas, elas continuavam movimentando, e alguém entendia: o sacerdote está vivo. E eu acho que até o sacerdote pensava: será que eu estou bem mesmo para apresentar diante de Deus? E ele andando, e as campainhas, né? Até que ele apresentava ali, derramava o sangue e apresentava aquele sacrifício, holocausto a Deus, e que ele saía. Então, meus amados, isto era feito de ano em ano, tinha que fazer. Mas a palavra de Deus nos diz que uma vez o Senhor Jesus, ele veio e ofereceu por nós um sacrifício perfeito, único. E havia um véu que nos separava. Era somente o sumo sacerdote que uma vez no ano podia entrar no Santo dos Santos para ofertar, para apresentar a Deus. Mas agora, quando o Senhor Jesus cumpre isso aqui, que ele derrama o seu sangue, oferecendo o seu sangue em um sacrifício perfeito, a Bíblia diz que agora o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e hoje todos nós podemos estar diante do Senhor, apresentar-nos diante de Deus, nos curvar diante dEle. Não precisa mais um sumo sacerdote que anualmente vai lá apresentar por nós. Podemos entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou. Está aqui. Ele, por meio dele, reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Leia Efésios 5 primeiro. Já é possível colocar aqui, Joãozinho? Efésios capítulo 5, agora dá para ler, só está aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Veja bem, a palavra de Deus está nos convidando, o apóstolo Paulo, a sermos, essa referência está certa?
Está? Coloca de novo aí, Joãozinho, Efésios 5 primeiro. Isso mesmo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, como disse, o apóstolo Paulo nos traz aqui esta recomendação para que nós possamos continuarmos sendo purificados por este sangue de Jesus, que nos fala que o apóstolo João, nós precisamos fazer cumprir na nossa vida o que está escrito aqui na carta aos Efésios: ser imitadores de Deus como filhos amados. O caminho já está aberto. Essa guerra declarada de pecado contra Deus, nós precisamos, meus amados irmãos, orar ao Senhor e pedir bondade e misericórdia de Deus, e pedir: Senhor, me lave sempre com o teu precioso sangue, continue me lavando, me remindo com o teu sangue, porque a paz que eu preciso, a paz que a igreja precisa, a paz que nós precisamos, ela está estabelecida entre Deus e o homem, através do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus. A quinta qualificação do sangue: o sangue é a base da nossa purificação. Glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 9, 13 ao 11. Como também, coloca aí Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e 5. Glória a Deus. Pelo sangue de Jesus, esta purificação é possível. A gente olha para o estado do homem no pecado, irmãos, parece tão difícil esta purificação. Existem pessoas que já pecaram tanto assim como nós, e parece que existem uns que pecam mais. Se fosse fazer um torneio de pecado, ele era o vencedor, não é? Mas nós somos dependentes da bondade e da misericórdia de Deus. O Senhor é aquele que nos justifica, o Senhor é aquele que nos purifica. João capítulo 1, vamos ler o 4 e o 5, verso 4 e verso 5. Oi? Hebreus deixa para depois. Primeiro, vamos ler primeiro Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1, verso 4 e o verso 5. João e as 7 igrejas que estão na Ásia: graças e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Muito bem, a base da nossa purificação é o sangue. E João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele estava ali por causa de uma perseguição, foi colocado ali, mas ali o Senhor o visitou e deu a ele revelações importantíssimas. E aqui o verso 4 diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça, paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de Deus e do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Veja bem, aquele que nos ama e em seu sangue lavou os nossos pecados,
remiu os nossos pecados. Uma vez que nós tomamos este banho purificador, é preciso o quê? Mudança de vida. Como alguém será avaliado que ele foi remido, que ele foi lavado? Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, verso 17, o que ele diz? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Uma vez que nós somos lavados pelo sangue, a vida velha, as práticas da vida velha, as atitudes da vida velha, elas têm que ser deixadas de lado. Paulo está dizendo aqui, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então precisa de quê? Mudança de vida, mudança de propósitos, mudança de caminhos, mudança de hábitos. O que mais? Abandono dos vícios. E assim, se formos listar aqui, passaríamos muito tempo aqui, pontuando coisas que são coisas da velha vida, da velha natureza humana. Mas agora nós estamos em Cristo, e Paulo está dizendo que nós somos nova criatura. Vamos deixar as coisas velhas de lado, e vamos seguir a nossa vida, sabendo que nós fomos lavados, purificados pelo sangue de Jesus. E esta purificação, irmãos, ela só é possível através do sangue. Quando nós somos lavados, purificados, até as pessoas lá fora às vezes não acreditam. Quando alguém vem para a igreja, tem uma vida lá fora miserável, aí alguém vem para a igreja, toma um banho no chuveiro da graça, Jesus transforma a vida dele, batiza ele com o Espírito Santo, enche ele de dons, purifica a vida dele, santifica, dá um banho nele no sangue do Cordeiro. Ele agora passa a ser um homem espiritual, não tem mais desejo das coisas da carne, não tem mais desejo da prática do pecado, não vive mais no adultério, não vive mais na prostituição, não furta mais, não mente mais, procura santificar a sua vida. É isso, o sangue da purificação é que faz isso na nossa vida. Existem pessoas lá fora, que eram conhecidos lá fora antes de vir para o Evangelho, que alguém olhava e disse: a palavra desse aí não vale nada. Mas depois que veio para a presença do Senhor, que conheceu a palavra, que passou por esses processos purificador do sangue de Cristo, mudou de atitude, mudou a vida, mudou o comportamento. O nome antes, suponhamos que seja fulano tal, mentira. Agora não, é o fulano crente. Era a irmã mentira, agora não, é a crente. Pode negociar que dá certo, pode vender que paga, pode emprestar que devolve. A vida é diferente. A vida precisa ser mudada. E quem faz isso? Cristo Jesus é que faz essa mudança em nossa vida. Glória a Deus. Se todos nós pudéssemos estar meditando na carta Coríntios 5:17, semanas ou meses, dizendo: olha, assim que agora alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e a gente dizer: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar os meus propósitos, eu preciso cumprir com a minha palavra, eu preciso andar direito, eu preciso andar em justiça, eu preciso andar em retidão, eu preciso andar em temor, eu preciso andar em obediência à palavra de Deus. A minha vida tem que ser diferente. Eu agora sou crente, eu agora sou salvo, eu agora sou lavado pelo sangue de Jesus, eu não sou mais caloteiro, o meu nome agora é cristão, o meu nome agora é servo de Deus. Irmãos, a nossa vida, ela precisa ser mudada. E quem é que muda? O Senhor Jesus, através da sua palavra. Glória a Deus. A Bíblia fala lá em Atos a respeito de Saulo. Saulo, ele era perseguidor da igreja, matava crente, mandava apedrejar, amarrava crentes de cavalo, arrastava pelas ruas da cidade. Era cruel, era um homem terrível. Mas um dia, quando ele estava com cartas com as autoridades para prender os cristãos, chegando perto de Damasco, montado em seu cavalo, com a sua comitiva, ele contemplou um grande resplendor. A glória foi grande que ele não resistiu, caiu por terra e ele ficou cego. E ele ouviu uma voz: Saulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Cego, agora foi guiado pelos seus companheiros até a cidade. Deus levanta um profeta, vai lá e ora por Saulo, que está cego, está em oração, 3 dias orando. O homem questionou, disse: vai, porque ele será para mim agora um vaso escolhido. Houve o que na vida de Saulo? Houve uma mudança de vida, houve uma mudança de comportamento. Saulo teve mudanças de atitude, não era mais aquele homem mau, não era mais aquele homem perseguidor. Ele passou agora a ser um homem cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. Por quê? Ele teve um encontro com Jesus. E ele passou por esse processo purificador. O irmão já viu alguém na igreja que fica na igreja 20, 30 anos e a vida não muda? Continua aquela vidinha lá. Mente mais do que Satanás, porque Satanás é o pai da mentira, não é? A única coisa que é própria do diabo é a mentira. E tem gente assim, irmãos, mente. Mas nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, não é? Mente nos negócios. Uns mente porque até gosta, nem tem necessidade, não é? Mas como cristão, o João está dizendo aqui: se andarmos na luz como Ele na luz está. Aí nós temos que avaliar, irmão, se a nossa fala está condizente com o que a Bíblia prega, com o que a Bíblia ensina. Glória a Deus. O que a Bíblia diz? Não, é só do gasto mesmo, é só para melhorar o negócio. Não funciona. Nós precisamos, irmãos, nos esforçarmos para sermos verdadeiros, para nós andarmos como servos de Deus, para que o mundo lá fora, ao olhar para a retidão dos seus passos, para as suas palavras que são verdadeiras, dizer: na verdade, este homem, esta mulher mudou de vida. Senão fica complicado. Esses dias mesmo alguém me perguntou: pastor, e fulano
Como é que é lá? Aí está lá. Ele está lá. Não, porque comprou ali. Comprou e... Quer dizer, as coisas não deu certo, né? Não conseguiu acertar a situação. Vai lá, irmão, não deu certo. Vai lá e renegocia essa dívida. Falou, rapaz, me dá mais 100 parcelas aí, senão eu não consigo te pagar. Negocie. Ah, eu não posso pagar de uma vez. Paga R$1 por mês. Vai lá, faz proposta. Aí fica aí no esquecimento. Não, irmãos, nós precisamos ser diferentes. Em Cristo Jesus é nova vida. Em Cristo Jesus a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. Precisamos de atitudes diferentes. Senão, quando nós passarmos e tivermos a sunamita, ela não vai dizer o que disse para Eliseu, não. Eliseu passava, a sunamita olhava o comportamento de Eliseu, a forma que ele se conduzia. A Bíblia não fala, mas por certo ele parava por ali, a forma que ele falava. E ela falava com o seu marido: olha, eu estou vendo que este homem é um santo homem de Deus. A fala dele é diferente, o trato dele é diferente, o comportamento dele é diferente. Olha, vamos fazer aqui um quarto, para quando ele passar, ele ter aqui um lugar para descansar. Vamos colocar aqui uma cama, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro. Quando ele passar, ele descansar aqui. Mas o que chamou a atenção daquela mulher? As atitudes daquele homem. As atitudes de nova criatura, de novo homem. O sangue de Jesus nos garante acesso a Deus. É aos Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20. Diz assim: tendo, pois, ousadia de entrarmos, nós já falamos, mas vamos ler, no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o caminho já foi aberto. Cristo consagrou esse caminho que nos garante acesso a Deus. Todos nós hoje, eu e você, em qualquer lugar onde você estiver, você pode se curvar diante de Deus, abrir a sua voz em oração, que o Deus lá do alto, Ele te ouve, Ele te atende, Ele te responde. Olha de onde Deus respondeu Jonas, lá do ventre do peixe. Glória a Deus. Então, irmãos, nós louvamos a Deus pelo precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos libertou da escravidão da lei. O sangue de Jesus nos libertou do jugo da lei. A lei condena, mas a graça justifica. E nós fomos justificados pela fé por meio da graça. E isso aconteceu por quê? Por causa do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Outro sim, o sangue de Jesus nos libertou da escravidão da morte. A Bíblia diz que todos nós estávamos condenados à morte eterna, mas Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, e Ele passou por todos os processos necessários, cumpriu o seu ministério na terra, morreu por mim, morreu por você. Para quê? Para que através da sua morte, Ele nos livrasse da escravidão da morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, mas também por um só ato de justiça veio a vida, e a vida é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Louvamos a Deus, meus irmãos, porque este precioso sangue de Jesus nos libertou da escravidão de Satanás. Éramos escravos.
nas garras de Satanás. Estávamos dominados por ele, mas o Senhor Jesus veio, cumpriu a sua missão na cruz, e ele nos resgatou das garras de Satanás e nos libertou da escravidão da morte. Você pode dar glória a Deus? Fomos libertos. Deixa o microfone como estava, dá um pouquinho mais de retorno, por favor. Então, meus amados, o sangue de Jesus nos libertou da escravidão da morte, da escravidão de Satanás. O sangue de Jesus, ele nos lava de todo o pecado. Pode ser pecado pequeno, pecado grande, como alguém queira entender. Se nós chegarmos na presença do Senhor com um coração sincero, contrito, o Senhor Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Existem coisas na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada espiritual, que parece impossível. Não é possível isso acontecer. Não é possível esse homem ser transformado. Não é possível esse homem ser liberto. Não é possível, homem, mas a Deus tudo é possível. Na nossa caminhada de fé, aquilo que não é possível a nós, é possível ao Senhor Jesus, por causa do efeito do sangue purificador. Glória a Deus. O sangue de Jesus, ele é precioso, porque ele nos dá acesso a Deus. O sangue de Jesus é precioso, porque ele faz da igreja uma família. Veja bem, nós temos aqui pessoas de várias famílias, de vários povos, pessoas de vários lugares do Brasil, que vieram, que estão aqui, mas aqui nós somos o quê? A família de Deus, o povo de Deus. Por quê? Porque ele derramou o seu sangue na cruz e fez de nós, conforme carta aos Hebreus 10, 19 e 20, ele fez de todos os povos, fez um, derrubando a parede da separação, e que nós somos um em Cristo Jesus. Então vale um glória a Deus, somos um em Cristo. Glória ao nome do Senhor. O sangue de Jesus é precioso, porque através do sangue de Jesus, ele nos deu a nossa paz, a paz que tanto nós precisamos. E para nós terminarmos, o sangue de Jesus é precioso, porque só através do sangue podemos desfrutar desta herança espiritual. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Nós temos uma promessa. Glória ao nome do Senhor. E ela é eterna. As promessas do Senhor para a igreja são promessas de moradas eternas, lugar de descanso, lugar de gozo, lugar de paz. A Bíblia diz em Apocalipse que as ruas da cidade é de ouro e de cristal. Cada porta da cidade são 12 portas. Cada porta da cidade é uma pérola preciosa. É o lugar para onde nós vamos. É o que é isso? Herança eterna do salvo. Mas o que nós precisamos? Andar na luz, como ele na luz está. Aí nós vamos ter comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de pecado, e quando ele voltar para arrebatar a igreja, nós subiremos com ele e estaremos com ele sempre e eternamente. Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus, nós vamos ouvir as crianças. E após as crianças, o pastor João